Shalom, shalom, bom dia, como você está? Que coisa boa estar com você de novo, numa segunda-feira aqui para nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar, dar continuidade ao livro de Efésios, alguns aspectos só, né? O livro de Efésios é riquíssimo, lindo, não só na exortação, mas na orientação de uma prática de vida cristã saudável. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre a armadura de Deus. Nós já conversamos um pouco sobre o que é batalha, falamos um pouco sobre o que o livro Paulo, o apóstolo Paulo fala sobre essa situação de estarmos aprisionados em Cristo Jesus, ligadinhos no Senhor, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a armadura de Deus, e eu não sei se você sabe, mas a armadura, ele faz uma comparação da vida cristã, da prática de vida cristã, né? Da nossa vida aqui na Terra, com uma armadura, alguns acessórios espirituais que nós precisamos. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos revigorados, recebemos uma vida nova em Cristo Jesus. E por causa disso, nós temos uma vida firme, cheia da graça de Deus, através de algumas obediências, algumas não, todas as obediências que a palavra de Deus nos dá de direção para mantermos uma vida com o Senhor, uma vida de comunhão com Deus. E aí Paulo fica preso em Roma, e lá ele escreve esta carta para os Efésios, para os Éfesos, né? E aí ele ele fica preso numa prisão domiciliar. E aí ele acaba vendo todo dia soldados fazendo troca de turno, na porta da casa dele, né? Ele convivia muito com isso, até porque o exército era um contingente muito grande na época de Paulo. E aí ele observa a roupa dos soldados e ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com a vida espiritual, com a nossa vida, com a nossa vestimenta espiritual. Isso está escrito em Efésios capítulo 6, eu vou ler na versão Almeida e corrigida, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. No demais, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, no demais é porque está falando, olha, eu já falei tudo antes, eu já falei sobre como vocês devem conviver entre irmãos, como que vocês devem viver entre família, como que vocês são regenerados, salvos e libertos. Então, ele falou tudo aquilo antes, no capítulo 1 ao 5. No verso 6, ele fala, bom, depois que eu falei tudo isso, depois de tudo isso acontecer efetivamente na sua vida, então agora você vai se revestir. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então não existe soldado que tenha eficiência ou utilidade, não existe utilidade, né, na roupa de um soldado, nos acessórios de um soldado, se ele não tiver força. Precisa haver força. O soldado precisa ser forte e não ter força adquirida do outro. Ele tem que ter, como nós precisamos ser fortes. Para isso, eu preciso ter algumas posturas para cuidar do meu corpo, da minha fortaleza. E a nossa fortaleza espiritual, ela só vem do Todo-Poderoso. Ele é a fonte de fortaleza. Tanto é que existe um outro trecho na palavra que fala: alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, não é a minha alegria, não é a minha expressão de alegria que vai me trazer força. É a alegria que vem do Pai, é Deus nos trazendo força. E aí, quando eu sou forte nele, aí eu tenho como revestir a minha vida com a armadura de Deus. Então, essa alegria, ela só vem quando eu tenho uma prática de comunhão com o Senhor.
E não é para que o outro veja. Paulo fala, não, vocês não vão fazer as coisas para os outros verem. Você vai fazer as coisas, principalmente a prática de vida de cristã, é para você e Deus, é só você e o Senhor. E essa força, esse poder, ele vai ser emanado na vida da gente quando a gente busca com sinceridade ao Senhor. E aí ele vem, revesti-vos, e o verbo fala assim, não é o outro colocar a roupa em mim, uma outra pessoa colocar. É eu procurar me vestir, né? Quando eu tomo banho ou quando eu vou me arrumar, eu ponho a minha roupa. E é isso que Paulo está falando. Você precisa pôr a roupa em você, né? Então, revesti-vos de toda a armadura. E não é uma parte só, é toda. E aí ele fala assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele fala que existe uma guerra espiritual, uma guerra que não é contra as pessoas, é uma guerra contra nós mesmos. Lembra que eu falei para você que nós temos 3 arqui-inimigos? Nós temos nós mesmos, que é a nossa tendência para o pecado, nós temos o sistema, o mundo, que são as oportunidades que são oferecidas para nós sairmos do caminho do Pai, e também o próprio Satanás, que não quer que nós estejamos firmes com o Senhor e que é o arqui-inimigo do Todo-Poderoso. E que como nós hoje somos filhos do Todo-Poderoso, salvados e redimidos pelo sangue de Jesus, ele também nos odeia. E aí Paulo fala assim, você vai se revestir contra as astutas e ciladas do diabo. E ele fala, a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades e dominadores desse século. E aí, no verso 14, ele fala assim, revestir no dia para você ficar firme, no verso 13, e aí ele fala, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, ele fala que existe uma roupa, né? Capacete, nós vamos ler em outra situação, o capacete, a espada e tudo mais. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o cinto da verdade, né? E o cinto da verdade que ele fala é uma comparação com o cinto que o soldado romano fazia quando ele ia colocar a roupa. A primeira coisa que ele colocava era o cinturão, porque esse cinturão segurava uma canga. A canga era uma roupa, o soldado romano ele não andava de shorts como hoje, né? Nem de calça comprida. Eles tinham uma tanga, era uma roupa íntima por baixo que prendia a parte íntima e por cima tinha como uma saia. Essa saia tinha umas fitas de couro e era aparentemente o comprimento perto, debaixo assim do joelho. Quando ele ia para a guerra, ele puxava esse cinto que segurava essa canga até aqui, até debaixo bem em cima aqui do tórax. E ele apertava 2 ou 3 buracos para que aquilo ficasse bem justo e não caísse. Ele fazia isso por 2 motivos. Primeiro, porque ele levantava a canga e ele ficava mais livre para correr. E a outra situação é que ele ajustava no corpo de forma que aquilo ficasse fazendo parte da vida dele, porque ele precisava da espada para atacar. A espada ficava na bainha, que é esse cinturão. Então, como ela era de ferro, ela era muito pesada. Então, ele precisava ajustar. Era de couro, tinha de vez em quando laceava, né? E ele tinha que fazer o ajuste com mais buracos. Hoje em dia ninguém mais usa cinto de couro, né? É muito difícil, mas o couro ele tem essa habilidade, né? Então ficava ali justinho. E aí Paulo ele vem e fala assim, olha, vocês vão
colocar o cinto da verdade. E qual é a verdade na nossa vida? Qual é? A verdade absoluta é de que nós somos pecadores. Essa é a verdade absoluta. Que nós, por nós mesmos, não conseguimos agradar a Deus, por mais que a gente faça alguma coisa. A nossa condição hoje ainda é uma condição carnal, de pecadores. E qual é a verdade absoluta para a solução disso? É que Jesus Cristo é o nosso justo juiz. Ele cumpriu toda a punição para a consequência desses pecados que nós praticamos. Jesus cumpriu tudo na cruz do Calvário. E ele pagou o preço dele, da vida dele, para que nós pudéssemos ser justificados, sermos limpos, sermos isentos de toda condenação e de toda sentença de condenação. Então, eu queria falar para vocês Romanos capítulo 3, do verso 23, e eu vou convidar você, se você tiver um tempinho, ouça ou leia Romanos capítulo 3, que vai falar sobre essa justificação, que essa é a verdade absoluta, dizendo lá no verso 23 do capítulo 3 de Romanos: pois todos pecaram, todos fracassaram e todos estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que nós fizemos, através da redenção que há na pessoa de Cristo Jesus, aquele em que sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Se você ler o trecho, fala sobre essa grande verdade, que nós temos a oportunidade de sermos regenerados e salvos por Jesus. Então, na prática, na minha vida cristã, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus já perdoou os meus pecados. Sim, eu sou salva, redimida pelo sangue de Jesus, eu fui batizada, eu fui cheia do poder de Deus, da graça, eu tive aquele momento de primeiro amor, mas e agora na minha vida cristã? Eu tenho batalhas na minha mente, muitas vezes quando eu peco, quando eu erro, quando eu magoo ou machuco o coração de alguém, de algum irmão, às vezes com a minha boca, às vezes com o meu comportamento, às vezes com a minha falta de controle e domínio próprio, ou às vezes eu sou machucada e guardo mágoa e angústia no coração. O que eu faço agora? Eu preciso ajustar esse cinto na minha alma. Através do quê? De uma prática de ir até o meu quarto, ir até o meu momento sozinha com o Senhor e confessar o meu pecado. Paulo fala também, João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Então peço perdão dos meus pecados e falo: Senhor, eu pisei na bola com meu irmão, eu quero te pedir perdão. Olha, Jesus, eu estou guardando mágoa no meu coração, eu estou triste. Ou então, o inimigo mesmo lançando em minha mente: você não é amada, você não é filha, Deus não te ama. Isso são setas que o inimigo coloca em nosso coração para nós afrouxarmos o cinto da verdade. E aí Jesus vem com poder e graça nesse momento e ele reivindica junto a Deus Pai o perdão dos nossos pecados. E aí nós nos tornamos justas e o cinto da verdade passa a estar dentro, parte do meu corpo. Vocês entendem, queridos irmãos? Que coisa maravilhosa é nós estarmos nesta prática de perdão das nossas falhas e dos nossos pecados continuamente. E o Senhor vai regenerando um caráter parecido com Jesus, no agir, no olhar, em tudo. Então hoje eu vou convidar você a ajustar o seu cinto da verdade no seu coração hoje. Vamos
colocar diante do Senhor as nossas batalhas, sim, as nossas grandes lutas, porque cada um aqui, eu tenho certeza que cada um tem a sua luta. Mas nós vamos firmar hoje, nesta manhã, a verdade absoluta, que eu sou sim pecadora, mas eu tenho um Deus maravilhoso que me amou a ponto de morrer na cruz e perdoar os meus pecados. E hoje eu sou lavada e redimida. E que isso nunca saia da minha alma e da minha mente. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu poder maravilhoso, salvador, regenerador, justificador. Te agradecemos, Senhor, por uma prática, oportunidade de uma prática de vida cristã, Senhor Jesus, no nosso dia a dia, onde nós podemos, sim, expulsar de nossa mente todo pensamento de que nós não somos amadas, através da expressão maior de amor feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há maior amor, não há maior amor, porque o Senhor nos amou tanto, que deu o seu filho, o seu único filho, para nos perdoar, nos lavar, nos redimir. Nós te agradecemos e te suplicamos, ajuda-nos nas nossas batalhas, Senhor. Ajuda-nos, a força vem de ti, o poder vem de ti, tudo vem de ti. Nada do que fazemos, Senhor, pode te agradar pelas nossas próprias forças. Queremos, sim, nesta manhã, entregar as nossas famílias, as nossas vidas, a nossa fé em ti, para que o Senhor manifeste a tua força, o teu poder e a tua restauração no cinto da verdade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma semana maravilhosa na presença do Todo-Poderoso e até sexta-feira no nosso culto de oração, tá bom? Um beijo grande e até!